Eu queria começar contando a ideia, o contexto dessa exposição, um pouco como um projeto que inteiro se faz a partir de possibilidades que estavam, ao meu ver, latentes e que a exposição tenta fazer condensar. A primeira é um pouco uma possibilidade que a gente, trabalhando aqui dentro do Instituto, sentia e sente, que é por ser um espaço com salas expositivas bastante flexíveis, adaptáveis e que tem condições tem uma certa escala bacana, uma luz flexível, etc. E tem, ademais, um núcleo de pesquisa e curadoria que está constantemente acompanhando a cena artística brasileira. Poderia ser um lugar não só de exposição de mostras coletivas, de mostras a partir de acervos e coleções ou mostras itinerantes, mas também ser um lugar de produção de trabalho. Essa, então, acho que é um tipo de potencialidade latente que a gente tentou enfatizar, então, nessa forma de uma coletiva que parte de um recorte, um tema curatorial, mas em que os artistas são chamados a fazerem trabalhos novos e trabalhos que têm uma certa escala. E a seleção tentou encontrar artistas que já trabalhavam próximos ao parâmetro curatorial, que é essa ideia do estranhamente familiar. A gente não tem um equivalente ao alemão unheimlich ou ao inglês uncanny. E eu sempre invejei muito eles por terem essas palavras, porque elas lidam com uma espécie de sensação que está entre uma sedução, uma fascinação, algo da ordem do fantástico e algo, ao mesmo tempo, que é bizarro, que é grotesco, que é ameaçador, que provoca emoções ou lembranças que deveriam ter permanecido guardadas. E às vezes eu tinha impressão, que a discussão de arte contemporânea no Brasil ficava dando volta nessa ideia sem propriamente agarrá-la. Então, a exposição também tentou trabalhar com artistas que, para mim, já tinham esse tipo de sensação, esse tipo de operação latente e tentar simplesmente dar nome a isso, mais do que inventar uma coisa que não estava no trabalho. Bom, a gente começa aqui com o Rodrigo Mateus, que é um artista, para quem não conhece o resto do trabalho dele, mas é um artista que lida muito com materiais muito simples, muito acessíveis, que estão disponíveis em lojas de departamento, lojas de iluminação, que supostamente deixam os espaços mais confortáveis, mais humanizados, sobretudo espaços que a princípio são o oposto do humanizado, como lobbies de hotel, salas de espera de edifícios de escritório, enfim, esse tipo de ambiente que a princípio é absolutamente genérico, e esses são os elementos que teoricamente criam uma certa textura para esses espaços. E que, se a gente olhar muito bem para eles, se a gente olhar só para eles e não olhar para o ambiente como um todo, eles são, na verdade, bastante baratos, bastante toscos, genéricos também. Eu quis que esse trabalho também, além do fato da sala circular ser a primeira, é um trabalho que abre a exposição por ele introduzir essa ideia do estranhamente familiar de uma maneira muito sensorial, de um ambiente que a princípio é fascinante, a princípio tem alguma lógica de um efeito especial, e que ao longo do tempo ele vai se mostrando desconfortável, bizarro, antinatural, excessivamente artificial. O que nos leva para Mariana Manhães, que está aqui meio que saindo da sala. É uma artista que trabalha muito com procedimentos, são equipamentos eletrônicos, móveis, que têm rotinas próprias e que há algum tempo começou a explorar esses sacos que funcionam um pouco como pulmões ou como corpos em ampliação e encolhimento. E que, aí no caso dela, também a provocação foi que ela efetivamente lidasse com essa escala, uma escala que continua tendo a gramática, a sintaxe da maquineta, mas que está ampliada até algo que é maior do que o nosso corpo. No caso do trabalho da Mariana, sobretudo quando ele ganha essa escala, ele acontece na montagem mesmo, no sentido de que ele pode estar perfeitamente bem no ateliê e precisar ser completamente repensado aqui.
o que no nosso caso foi necessário por um tipo de tensão que surgiu entre o trabalho da Mariana e o trabalho vizinho, ânima, do Tiago. Então, Tiago. Bom, vou começar falando do prêt-à-porter, e acho que é importante dizer sobre esse trabalho que ele se deu a partir de uma experiência que eu tive numa residência artística realizada no âmbito de um programa que é o programa de residência da FAAP, em parceria com a Cité des Arts em Paris. E eu fiquei 6 meses em Paris e, enfim, lá produzi um trabalho que foi o Document, que é um trabalho composto por um conjunto de objetos cortantes dos séculos XVIII, XIX, XX e XXI, que foram recolhidos em vendas de garagem, feiras de quinquilharia e mercados de pulgas em diversos bairros de Paris, enfim. E apresentados sobre uma espécie de bancada de trabalho, uma bancada de madeira crua, com cavaletes de madeira, e desprotegidos de faixas de segurança, de redomas, de vitrines, e problematizando, sobretudo, o trânsito entre as esferas íntima e pública, uma vez que eram objetos deslocados, enfim, de um ambiente doméstico, iam para as ruas, para essas vielas, boulevards, alamedas. Para mim foi importante falar desse trabalho para trazer à tona o trabalho que talvez seja o mais fresco, né, no sentido de que está quente ainda, acabou de sair do forno, que é o prêt-à-porter, que é um trabalho que está na terceira sala da exposição, que é um conjunto de estojos e mostruários de diferentes formatos, dimensões e procedências de 3 séculos, que são os séculos XIX, XX e XXI. Eu não quis organizar esses objetos, assim como os cortantes, sobre a mesa, de uma maneira que respondesse a uma lógica que fosse ela mesma famílias, ou gradual, do menor para o maior, ou do maior para o menor. Ao contrário, tem algo mais jazzístico mesmo. Paulo tinha escolhido esse trabalho, ele, na verdade, é o que é mais rente ao que eu tinha feito anteriormente, que é o Document, enfim, nesse sentido é o trabalho que, como eu disse, mais quente, mas ao mesmo tempo optou por um trabalho que eu comecei, que eu projetei em 2011 e que só foi realizado agora, que é o Ânima, está aqui, né, atrás da gente. Consiste numa pele inteiriça de zebra, com focinho, orelhas e rabo, afixada a um cubo transparente com rodízio. A região lombar da zebra, ela deveria ser disposta sobre o topo do cubo, a cabeça e as laterais, o rabo, enfim, devendo pender sobre as faces laterais da estrutura. Eu queria tentar assegurar com o trabalho a impressão de levitação de um objeto estruturalmente pesado. A ideia é de que o espectador possa visualizar, a partir de um determinado ponto de vista, o desenho abstrato de uma superfície com listras e, logo a seguir, confrontar-se com a dimensão orgânica dessa superfície com a figura de um animal prensado. Então, tem algo de patético, de tragicômico no trabalho, que me interessa bastante, né? Então, como no caso dos desenhos animados, por exemplo, os personagens são comprimidos por algum tipo de dispositivo semelhante a um compressor, de maneira a trocarem com naturalidade sua forma volumétrica para uma forma plana, né? Então, acho que tem esse princípio da planificação aqui e da própria... Bom, aí eu vou trazer a questão da animação, do movimento, ânima é alma, é animal. Eu acho que o trabalho são camadas de significados relacionados a esse termo que é ânima, né? Junto com o ânima, eu não tenho imagens aqui, está um trabalho também realizado em 2010, que é o Paparazzi, e que alude a espécie de 2 olhos, são lentes, são espelhos com lentes de aumento, sem aros, e que quando você tenta centralizar o seu rosto diante dessas duas lâminas de espelho, ocorre algo como uma espécie de rasteira no narciso. Você não consegue ver a sua imagem senão de uma maneira deformada ou turva. Só um detalhe ainda dessa sala, pensando no trabalho do Tiago.
O único trabalho que não foi feito ou realizado para essa exposição, que já estava pronto, é o Paparazzi. E eu achei que era importante porque eu acho que é quase como uma versão muito condensada do que a gente pode pensar a partir desse estranhamento familiar. Na hora que você tenta se enxergar nos dois espelhos, ele te frustra completamente. Essa rasteira que o Tiago falou. E no fim das contas, eu acho que esse é o sentido mais potente do estranhamento familiar, que é esse de você se aproximar de algo porque supostamente você vai se identificar com aquilo, supostamente ele vai falar sobre você mesmo, ele vai corresponder à sua ideia da sua própria identidade, intimidade, em algum momento ele te frustra e te devolve monstruoso. E por fim, o trabalho da Alice Miceli, que é um trabalho que parte de um conto de fadas. Contos de fadas que são eles mesmos, por excelência, também um dispositivo desse tipo de estranhamento, na medida em que eles são voltados, supostamente voltados para as crianças, voltados para uma educação familiar e moral, e, no entanto, quase sempre tem algo profundamente perverso guardado ali dentro. E Alice Miceli escolhe justamente o flautista de Hamelin. E ela tenta contar essa história da maneira mais condensada possível, em termos narrativos. Então, ela escolhe apenas uma imagem, que é essa imagem das crianças indo em direção à floresta, e grava uma melodia, e aí é essa melodia tocada na flauta que vai conduzir a narrativa. E a hipótese da Alice, ao construir essa montagem em corredor, colocar o ponto de fuga da perspectiva da foto mais ou menos na altura do olho do espectador, colocar a gente diante da estrada e criar essa situação que ela espera que demore um certo tempo para ser decifrada. Ela imagina que dentro de uma estrutura que é profundamente cíclica e repetitiva, ela espera que, num certo momento, quando você finalmente decifra o que está acontecendo, você se pega também um pouco hipnotizado, ou, no mínimo, enjoado. Aquilo já te pegou sinestesicamente. Chegando, então, num último entendimento do estranhamento familiar, abordado aqui na exposição, que é esse do momento em que você sente algo que deveria ser fictício, deveria ser fantasioso, como algo que está dentro de você, algo que você carrega. O que eu acho que permeia um pouco esse projeto, o resultado desse projeto, passa muito pelo modo em que a gente consegue entender ou perceber a qualidade imaterial das coisas imateriais. E outra coisa é porque é uma exposição bastante psicanalítica, né? Assim, não só por causa do conceito freudiano, mas ela é bastante psicanalítica porque ela trabalha com alguma coisa que não está no domínio do discurso. Ela trabalha com alguma coisa que está no domínio da experiência e não apenas do discurso. Eu penso que do modo como essas obras foram montadas e do modo como elas foram apresentadas, algumas mais intensamente perto disso, outras um pouco mais distante disso, elas de alguma forma acabam desafiando um pouco, e que isso que eu acho legal, acaba desafiando um pouco o que é a nossa percepção do que é o real, né? Na verdade, é um pouco a base de onde a gente está constituindo tudo isso, né? Então, o Tiago, ele fala, por isso que eu comecei no início dizendo da qualidade imaterial das coisas imateriais. Quando o Tiago ele trabalha com as caixas, ele está lidando com diferentes questões, assim, que são questões imateriais. Primeiro, ele está lidando com a história, né? Ele está lidando com o passado, ele está lidando com a trajetória, ele está lidando com alguma coisa que já esteve lá, mas não está lá. E o que eu achei interessante, agora pensando nessas duas coisas que eu queria falar para vocês, que é uma exposição e uma que é o projeto, é como o projeto também serve para colocar em xeque o que significa a experiência de entrar nesse prédio, o que significa a experiência de vivenciar o Instituto Tomiotaki. Ou seja, é um projeto que vai se desdobrando em várias e várias diferentes camadas, enfim. Mas que em nenhum momento dessas camadas que estão sendo apresentadas para vocês, esse projeto está colocando diante de vocês qualquer forma de impedimento. Assim, é possível penetrá-lo, é possível experimentá-lo, é possível entendê-lo e
o que é mais interessante, ele faz do mistério, e do que é misterioso, um pouco o seu ponto central, um pouco o seu motor dentro dessa máquina de inclusão.